Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 10, Os Ídolos da Doença, versículo 3, O Deus da Doença. Você não atacou a Deus e realmente o ama. É capaz de mudar a tua realidade? Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. Quando você pensa que está atacando a si mesmo, aí é um sinal seguro de que odeia o que você pensa que é. Olha só. E isso, e somente isso pode ser atacado por você. Quer dizer, a gente ataca não é quem a gente é, na nossa essência. A gente ataca o que a gente pensa que é. O que pensa que é pode ser muito odioso. E o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. Olha só, tá dissociando a gente da identidade errada. Olha que bonito. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Os ídolos não são nada, mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes. Deus os quer liberados das suas doenças e de volta à sua mente, a mente de Deus, a mente maior que nós somos. Ele não limitará o teu poder de ajudá-los porque o deu a ti. Não tenha medo disso, porque é a tua salvação. Que consolador pode haver para as crianças doentes de Deus, exceto o seu poder através de ti? Se lembra de que não importa onde na filiação ele é aceito. Ele é sempre aceito para todos, e quando a tua mente o recebe, a sua lembrança desperta através de toda a filiação. Cura os teus irmãos simplesmente aceitando Deus por eles. Cura os teus irmãos aceitando Deus por eles. Olha que bonito. As vossas mentes não são separadas e Deus tem apenas um canal para a cura, porque Ele tem apenas um filho. Eu hoje vou ler pouquinho, porque a lição é muito grande, para que você não precise ficar muito tempo aqui e aí você se sinta obrigado a ler de forma muito rápida. A lição de hoje é longuíssima, tem 3 páginas ou mais, então eu vou ler. Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, lição 134. Que eu perceba o perdão tal como ele é. Inspira profundamente, porque perdão é algo mais necessário do que tudo da gente aprender. Revisemos o significado do perdão, pois esse pode ser distorcido e percebido como algo que implica o sacrifício indevido de uma ira justa. Quer dizer, vou segurar minha ira justa, né? Uma dádiva injustificada e imerecida e a negação completa da verdade. Sob esse ponto de vista, o perdão tem que ser visto como uma mera loucura excêntrica e esse curso parece se basear a salvação num capricho. Essa perspectiva distorcida do que significa o perdão é facilmente corrigida quando pode aceitar o fato de que o perdão não é pedido para o que é verdadeiro. O perdão não é pedido para o que é verdadeiro. Ele tem que se limitar ao que é falso. É irrelevante em relação a tudo, exceto para as ilusões. A verdade é a criação de Deus e perdoá-la nada significa. Toda a verdade pertence a Ele, reflete as suas leis e irradia o seu amor. Isso precisa do perdão? Como pode perdoar aqueles que não têm pecado e que são eternamente benignos? A tua principal dificuldade em achar um perdão genuíno na tua parte é que ainda acredita ter que perdoar a verdade e não ilusões. Concebe o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe, ignorar a verdade num esforço injustificado de se enganar, fazendo com que uma ilusão seja verdadeira. Esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio que a ideia do pecado ainda tem sobre a sua mente, de modo como tu consideras. Por acreditar que os teus pecados são reais, olha para o perdão como um engano, pois é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Então, quer dizer, a ideia do perdão é associada a um mundo que não existe. Eu me perdi aqui na leitura, né? Acontece isso de vez em quando, porque eu vou na minha mente, vou buscar os significados, aí pronto.
Toda a verdade pertence a ele, reflete suas ideias e reflete seu amor. A tua principal dificuldade em achar o perdão genuíno da tua parte é que ainda acredita que ter que perdoar a verdade, não ilusões. Então, concebe o perdão como uma vã tentativa de passar por cima do que existe. E esse ponto de vista distorcido reflete apenas o domínio de que o pecado tem ainda na sua mente, né? Por acreditar que os teus pecados são reais, você olha para o perdão como um engano. Porque é impossível pensar que o pecado é verdadeiro e não acreditar que o perdão é uma mentira. Assim, realmente, o perdão não passa de um pecado como todo o resto. Ele diz que a verdade é falsa e sorri para os corruptos como se fossem tão irrepreensíveis quanto a grama, tão brancos quanto a neve. Ele é delusório naquilo que pensa poder realizar. Ele quer ver o que é claramente errado como certo, o desprezível como bom. Desse ponto de vista, o perdão não é um modo de escapar, é apenas mais um sinal de que o pecado é imperdoável. Na melhor das hipóteses, a ser escondido, negado ou chamado para o outro nome, pois o perdão é uma traição à verdade. Tipo, quando eu perdoo, eu estou sendo idiota, digamos assim. Essa é a ideia do perdão no mundo que a gente tem. Que é como se fosse assim, a pessoa que perdoa uma otária, né? A galera tá fazendo ali um monte de coisa ruim e eu tô escolhendo perdoar, tá maluco? Como assim? Então tem que treinar esse olhar de otária pra mim, tipo isso. Se peca, a culpa é eterna. Aqueles que foram perdoados a partir do ponto de vista de que seus pecados são reais são deploravelmente ridicularizados e duplamente condenados. Primeiro por si mesmos, pelo que pensam ter feito, e mais uma vez por aqueles que os perdoam. Então é um duplo lugar de pequenez, de ridiculeza e de dissociação de quem nós somos de verdade. É a irrealidade do pecado que faz com que o perdão seja natural e totalmente são. Um profundo alívio para aqueles que oferecem uma bênção serena onde é recebido. Ele não favorece ilusões, apenas as recolhe despreocupadamente. Como um pequeno sorriso, e as deposita gentilmente aos pés da verdade. Lá elas desaparecem por completo. Então, assim, o perdão verdadeiro, né, que aqui fala que eu percebo o perdão tal como ele é uma coisa de que você olha ali, vê que aquilo ali é ilusão, pega com a mão, serenamente, com um sorrisinho, põe de lado e fala: irmão, agora eu te vejo de verdade, eu te vejo. Né? Olha que bonito, né? É a irrealidade que faz com que o perdão seja natural e totalmente são. O perdão é a única coisa que representa a verdade nas ilusões do mundo. Ele vê a sua nulidade, olha através das milhares de formas nas quais podem aparecer. Ele olha a mentira, mas não é enganado. Não tende aos gritos autoacusadores dos pecadores enlouquecidos pela culpa. Ele olha para eles com olhos serenos e lhe diz apenas: meu irmão, o que pensa não é verdade. Já fiz isso algumas vezes, eu sei como é. A força do perdão está na honestidade que lhe é própria, tão incorrupta, que vê as ilusões como ilusões e não como verdade. É por isso que ele vem a ser aquele que desfaz o engano diante das mentiras, o grande restaurador da simples verdade. Através da sua capacidade de não ver o que não existe, ele abre o caminho para a verdade que havia sido bloqueada por sonhos de culpa. Agora é livre para seguir no caminho que teu verdadeiro perdão abre para você. Pois se o irmão recebe essas dádivas tuas, a porta está aberta para ti mesmo. É uma maneira muito simples de achar a porta do perdão verdadeiro e percebê-la aberta de par em par para dar as boas-vindas. Quando se sentir tentado, olha isso. Essa é a maneira simples. Quando você se sentir tentado a acusar alguém de haver pecado em qualquer forma que seja, não deixe a tua mente se deter sobre o que pensa que ele fez, porque isso é um auto-engano. Em vez disso, te pergunta: eu me acusaria por fazer isso? Guarda essa frase para sempre contigo, porque a gente vai precisar disso a vida inteira. Dessa forma, verás alternativas para a escolha em termos que a tornam significativa e que mantém a tua mente tão livre da culpa e da dor quanto o próprio Deus pretendia que fosse. E como é, na verdade, só as mentiras querem condenar. Na verdade, a inocência é a única coisa que existe. O perdão está entre as ilusões e a verdade, entre o mundo que veio e o que está além, entre o inferno da culpa e a porta do céu. Através dessa ponte tão poderosa quanto o amor que depositou sobre ela a própria bênção, todos os sonhos do mal, do ódio e do ataque são silenciosamente trazidos à verdade. Eles não são mantidos para se expandirem, provocarem tumultos e aterrorizarem o tolo sonhador que acredita neles.
Esse foi gentilmente despertado do seu sonho pela compreensão de que o que ele pensava ter visto nunca existiu. E agora não pode sentir que todas as possibilidades de escapar lhes foram negadas. Ele não tem que lutar para se salvar, não tem que matar os dragões que o perseguiam em seus pensamentos, e nem precisa erguer os pesados muros de pedra que as portas de ferro que o manteriam a salvo em seus pensamentos. Ele pode retirar a pesada e inútil armadura feita para acorrentar a sua mente ao medo e à miséria. Seu passo é leve, quando levanta o pé para alavancar mais um passo. Deixa uma estrela para trás, para indicar o caminho àqueles que o seguem. Uau! O perdão tem que ser praticado, pois o mundo não percebe o seu significado, nem provê um guia, não pode perceber o seu significado, nem prover um guia para te ensinar as suas beneficências. Não existe em todo mundo nenhum pensamento que conduza à menor compreensão das leis que ele segue e do pensamento que ele reflete. Ele é tão alheio ao mundo quanto à tua própria realidade. E, no entanto, une a tua mente à realidade em ti. Hoje praticamos o verdadeiro perdão para que não seja mais adiado o momento da união, pois queremos nos encontrar com a nossa realidade em liberdade e em paz. A nossa prática vem a ser a marca dos nossos passos que iluminam o caminho para todos os nossos irmãos, que nos seguirão até a realidade que compartilhamos com eles. Para que isso possa ser realizado, vamos dar 15 minutos por 2 vezes hoje, passá-los com o guia, que entende o significado do perdão e que nos foi enviado para ensiná-lo. Vamos pedir-lhe. A gente vai pedir para o guia, né? Para Deus, para o Espírito Santo, para os nossos guias, que eu perceba o perdão tal como ele é. Em seguida, escolhe um irmão ou uma irmã, conforme a orientação que vai te dar inúmeras... Conforme a orientação que ele, né, o guia maior, vai te dar. E enumera os pecados desse irmão ou dessa irmã um por um, à medida que passam pela tua mente. Certifica-se de não se deter em nenhum, mas reconhece que só está usando as suas ofensas para salvar o mundo de todas as ideias de pecado. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensou sobre ele ou sobre ela e cada vez pergunta a si mesmo: eu me condenaria por fazer isso? Deixe que ele seja libertado de todos os pensamentos de pecado que tinha em relação a ele e agora está preparado para a liberdade. Se até esse momento tiver praticado com disponibilidade e honestidade, começará a notar uma sensação de elevação, uma diminuição de peso sobre o teu peito, um sentimento de alívio nítido e profundo. O tempo remanescente deve ser dado a experimentar o fato de que escapou de todas as pesadas correntes que buscou e colocar no teu irmão, na tua irmã, mas que foram colocadas sobre você mesmo. O perdão deve ser praticado o dia todo, pois haverá ainda muitos momentos em que esquecerá o seu significado e atacará a ti mesmo. Quando isso ocorrer, permite que a tua mente veja através dessas ilusões ao dizer a si mesmo que eu percebo o perdão tal como ele é. E eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. E em tudo que você fizer, se lembra disso. Ninguém é crucificado sozinho. No entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. Fim da leitura do exercício de hoje. Olá, Radiante, que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como é que está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo, faça sua luz de luz.